Olá, nós somos do Ministério Reinando em Vida e somos um ministério independente que conta com a sua ajuda e oração para continuarmos traduzindo e dublando conteúdos para a edificação do corpo de Cristo. As suas ofertas e contribuições ajudam no trabalho feito dentro do canal, como também nas viagens missionárias que temos feito pelo Brasil para a edificação da Igreja de Cristo. Bem-vindos à nossa transmissão da Verdade do Evangelho. Hoje é o início da terceira semana ensinando sobre a autoridade do crente. E eu te digo que eu estou realmente promovendo isso, mas é porque isso mudou a minha vida. Essa é uma das verdades fundamentais que abriu meu entendimento sobre tantas coisas. A maioria das pessoas não se relaciona com outras pessoas e também não se relaciona com Deus. E ainda assim, a autoridade é algo que, mesmo sem entender, afeta todo mundo. Sabe, uma vez um homem veio até mim, depois que eu ministrava, e ele viu minha esposa, e eu acredito que minha esposa, Jamie, sempre se veste muito bem, e ela é muito modesta, e tudo nela é bom. Mas esse cara, ele era ultra pentecostal, e ele estava usando ouro, maquiagem, penteava o cabelo de um jeito que ele não aprovava. Então, de qualquer forma, esse cara começou a me dar uma bronca sobre precisar fazer algo com a sua esposa e precisar fazer essas coisas, e eu simplesmente o interrompi e disse: Ei, quem lhe deu autoridade para dizer a mim e a minha esposa como ela deve se vestir? E ele disse: Bem, e ele começou a dizer coisas, e eu disse: Você não tem nenhuma autoridade na minha vida. Eu disse: Não preciso ouvir você. E isso realmente o ofendeu. Mas veja, há pessoas que não entendem que você não pode simplesmente chegar até um estranho e começar a falar, dar bronca e corrigi-lo, mesmo que a sua opinião esteja correta. Você tem que conquistar o direito de falar na vida das pessoas. E eu te digo, eu não sei como comunicar isso melhor do que eu estou falando. Eu tropeço ao fazer isso, mas já vi isso. E há estudantes que vêm o tempo todo e abordam alguns dos meus funcionários e não gostam da maneira como eles estão fazendo as coisas. Agora, é claro, essa pessoa que está criticando nunca fez nada. Eles nunca tiveram sucesso em nada na vida e eles estão criticando alguém que está alcançando centenas e milhares de pessoas e fazendo coisas boas. E talvez eles não estejam fazendo tudo de forma perfeita, mas eles estão fazendo. E aí vem alguém que nunca fez nada e nunca fez a diferença na vida de ninguém e ainda assim acha que tem autoridade para criticar as pessoas, sabe? Não deixe alguém que nunca fez nada criticar quem está fazendo. E a maioria das pessoas simplesmente não pensa dessa maneira, mas você tem que conquistar o direito de falar na vida de uma pessoa. Sabe, tenho pessoas que admiro, pessoas que estão no ministérios há mais tempo do que eu, e eu não consigo nem imaginar eu indo até elas e dizendo: vocês precisam fazer isso e aquilo. Mesmo se eu estivesse certo e mesmo se a minha interpretação da palavra fosse melhor que a deles, eu não iria até eles. Você precisa que a pessoa se abra e lhe dê esse tipo de autoridade, de direito de falar sobre a vida dela. Agora, eu sei que há algumas pessoas assistindo isso que concordam 100%, você sabe exatamente, e também há muitas pessoas assistindo que acham que é algo totalmente estranho para elas, porque acham que o mundo gira em torno de vocês e que vocês têm o direito de fazer o que quiser. Essa questão de autoridade não se aplica apenas a nós e a Deus, mas também se relaciona às pessoas. Você precisa aprender a se submeter à autoridade. Você conhecia o homem que teve a maior fé que o Senhor já viu? Ele disse: Nunca encontrei uma fé tão grande, não em Israel. Isso está em Mateus capítulo 8. E ele era um centurião, e o centurião baseou sua fé no que ele disse: Sou um homem sob autoridade, tenho pessoas sob minhas ordens. Eu digo a alguém para fazer isso, ele vai. E ele estava relacionando isso à autoridade, sabe? Eu tive um problema com alguns dos meus funcionários recentemente, e de qualquer forma, conforme discutimos, um dos problemas era que essa pessoa nunca entendeu o que é autoridade e comparamos isso com outro funcionário que estava no exército. E houve uma época no exército, rapaz, em que eles ensinavam autoridade. Você não tem um cargo particular para dizer ao general o que fazer, mesmo que você esteja correto. Agora, se eles forem bons generais, estarão abertos a sugestões e coisas do tipo, mas cabe totalmente ao general decidir se ele fará isso ou não. E você não tem as informações que os seus oficiais têm
e você apenas aprende a obedecer e a seguir instruções. Sabe, eu lembro quando eu estava lá e quando eu fui convocado e no treinamento básico eles nos assediavam e pressionavam e faziam coisas conosco, eram simplesmente muito ruim. E eu chamei um dos instrutores de treinamento um dia no fim de semana, quando não era durante a sessão de treinamento e nós estávamos conversando, e eu perguntei a ele: por que vocês nos pressionam assim? Por que vocês fazem o que fazem? E muito disso era apenas assédio, não havia nenhum benefício que eu pudesse ver. E de qualquer forma, o instrutor se abriu e disse: vocês não percebem no que estão se metendo. Ele disse: estamos enviando vocês para o Vietnã. E 50% das pessoas nisso serão mortas ou feridas. E ele disse: você acabou de fazer as coisas do seu jeito e não entende que, quando estiver sob fogo, o tenente pode lhe dizer para se mexer e isso pode não lhe parecer bom. Então você quer sentar e debater, mas não tem as informações que o tenente tem. E se ele tiver que ir explicar isso para cada pessoa na linha de frente, um por um, e fazê-los entender, ele diz que todos estarão mortos antes que possam se mexer. Ele diz: estamos tentando ensinar você a obedecer e reconhecer a autoridade e a aceitar que você não tem o direito de ficar aí questionando todas as coisas. Agora, você pode dizer que isso pode ser levado ao extremo, e eu concordo, mas ainda assim o princípio se aplica. Há muitas pessoas que nunca aprenderam o que é autoridade. Eles simplesmente não respeitam as outras pessoas. Eles não têm limites, não respeitam nada. Eles apenas pensam que são um presente de Deus para os outros. E eu estou um pouco fora desse assunto, mas isso realmente tem relação, porque, da mesma forma, há pessoas que discutem com Deus e acham que sabem mais do que Ele. Você só precisa chegar a um ponto em que percebe que só existe um Deus e que você não é Ele. E quando Deus lhe diz para fazer algo, é só sim, Senhor. Você o salda e você não precisa ficar sentado esperando o Senhor lhe explicar tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você sabe, nos últimos dias, nos últimos ensinos, eu estava usando Marcos capítulo 11, onde Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele apenas fala com ela e dentro de 24 horas o que aconteceu abaixo da superfície. No momento em que ele falou, a figueira morreu instantaneamente, mas demorou cerca de 24 horas até que você pudesse ver a morte que surgiu na parte externa da figueira, a parte que estava acima do solo. E quando seus discípulos viram isso, ficaram maravilhados. E Jesus lhes disse em Marcos capítulo 11, verso 23: em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu passei alguns dias nisso. Eu até mostrei um vídeo de Juliane Hartmann, uma senhora que foi curada por causa das verdades desse verso. E o que eu foquei no começo é dizer que você deve falar com o problema, com a montanha, e não com Deus sobre o seu problema. E eu realmente tenho enfatizado isso. Isso quer dizer que você precisa entender que Deus lhe deu autoridade. Em vez de pedir a Deus para remover a montanha, para remover o problema, você precisa entender a autoridade que Deus te deu. E você precisa falar com o seu problema. Você precisa resistir ao problema. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz que fugiria de Deus, mas que fugiria de você. O diabo já é um inimigo derrotado, ele está despido. Ele não tem poder. Colossenses capítulo 2 é incrível, falando sobre uma procissão triunfante onde o inimigo foi totalmente destruído e despojado de todo o seu poder. Então, tudo que Satanás pode fazer é mentir para nós e tentar nos enganar. E se cedermos às suas mentiras, somos nós que damos isso a Satanás. Rapaz, isso é muito importante. Isso quer dizer que você assume sua autoridade e não é Deus que tem que repreender o diabo. Ele já o derrotou. Satanás é o inimigo derrotado, mas ele está mentindo para nós. E se houver uma montanha entre nós e onde Deus quer que a gente vá, temos que falar com a montanha. Então eu enfatizei isso nos últimos dias. Deixe-me dizer também que o restante desse verso diz que você fala com a montanha, seja removida e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer
que aquilo que você diz, você terá tudo o que disser. A maioria das pessoas está dizendo o que tem, mas isso diz que você pode ter o que diz. E há uma grande diferença nisso. Você pode falar sobre o que você vê e sobre a sua experiência, e isso é o que faz para solidificar esse problema em sua vida. Ou você pode acreditar que Deus lhe deu poder e você pode falar pela sua fé e pode mudar o que está acontecendo na sua vida através das suas palavras. Você pode falar e mudar a situação novamente. A maioria das pessoas tem dificuldade com isso porque na cultura ocidental as palavras não significam muita coisa. Não damos muita importância às palavras, mas passei muito tempo nas últimas 2 semanas falando sobre como Deus nunca mente. É impossível para ele mentir. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele mantém as palavras que saem dos seus lábios. Ele não pode quebrá-la. E essa é a maneira piedosa de ver as coisas. Salmos 15, verso 4 diz que um homem piedoso jurará pelo seu próprio mal e não mudará. Se você for uma pessoa piedosa, não dirá nada. Você não vai lançar palavras sem avaliar se realmente quer se comprometer com aquilo. Então você terá cuidado com as palavras. E quando você fala algo, você o fará, mesmo que isso seja em sua própria desvantagem. Essa é uma maneira piedosa de ser. Mas na nossa sociedade hoje, as pessoas dizem todo tipo de coisa. Rapaz, você pode ver isso no âmbito político, não vou citar nomes, mas consigo pensar em pessoas agora que estão fingindo ser conservadores e dizendo certas coisas para poderem ser eleitas. E, no entanto, eu já vi clipes de apenas 4 ou 5 anos atrás em que eles eram completamente opostos. E agora eles estão dizendo isso porque isso vai fazer com que eles sejam eleitos. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é engano. Jesus disse em João 8,44: Vocês tendes por pai o diabo e querem satisfazer a concupiscência de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai de todas as mentiras. Quando uma pessoa mente, e mais uma vez, não precisa ser uma mentira descarada, pode ser apenas uma sombra da verdade. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20: Não dirás falso testemunho. Não disse não mentirás, diz não dirás falso testemunho. Você sabia que pode usar estatísticas e dizer algo que pode ser estatisticamente preciso, mas a maneira como você apresenta isso não ser uma verdade? Um exemplo disso está no capítulo 12 do livro de Gênesis. E Abraão pensou que sua esposa Sara era tão bonita que alguém o mataria para ficar com ela. E ela estava na casa dos 60 anos na época, então ele disse: Diga às pessoas que você é minha irmã. Você sabia que ela era mesmo irmã dele? Ela era filha do seu pai, mas não filha de sua mãe. Veio através de uma mulher diferente da mãe de Abraão. Então ela era de fato irmã dele. Ela era uma meia-irmã, mas a forma como foi apresentada fez parecer que não era sua esposa, ela era só uma irmã. Veja, isso é uma mentira. Isso é dar falso testemunho. E toda vez que você faz isso, está dizendo que Satanás é o pai de todas as mentiras. Sempre que uma pessoa mente e não cumpre sua palavra, você está tendo relação com o diabo. E essa pode ser uma maneira direta e grosseira de dizer isso, mas eu lhe digo, se você encara dessa forma, suas ações vão mudar, porque ele é o pai da mentira, foi ele quem gerou todas as mentiras. E toda vez que você conta uma mentira, você está tendo um relacionamento com o diabo. Satanás é o autor dessa mentira. Então conecte tudo isso de volta quando você falar com sua montanha. Quando você assumir sua autoridade de ser corpo, em nome de Jesus você está curado. Dor vai embora. Você tem que acreditar que as palavras que você fala se cumprirão e você não deve duvidar em seu coração. Mas a menos que você seja uma pessoa que, quero dizer, consistente em todos os aspectos, chega ao ponto de cumprir sua palavra, o seu coração então vai desacreditar. Por exemplo, você se senta ali e diz: Corpo, em nome de Jesus você está curado. Câncer, você não vai vencer. Pelas pisaduras de Cristo eu estou curado. Mas, no entanto, se você é o tipo de pessoa que deveria estar em algum lugar às 10 da manhã e não chega lá antes das 10:05,
ou não chega lá antes das 10h30 e não cumpre sua palavra, e diz às pessoas que fará algo e ainda assim não faz, você promete e não cumpre, e há muitas pessoas assim que pensam, bem, isso não é tão importante, sabe? Eu me lembro de uma vez em que um sujeito veio ao meu ministério e ele estava instalando um sistema de alarme. Eu estava, de qualquer forma, eu tinha um compromisso às 10 da manhã e ele só chegou às 10h30. Ele estava 30 minutos atrasado. E quando ele entrou, ele disse: Desculpe o atraso, mas ele disse: Sabe, estou aqui agora, está tudo bem. Eu olhei e ele tinha um desses coldres no cinto e um celular. Eu vi que ele tinha um celular e eu disse: Você poderia ter me ligado, me avisado que iria se atrasar? E ele disse: Bem, sim, mas você sabe, eu estava no trânsito. E ele disse: Agora não importa, eu estou aqui. Eu disse: Não, isso importa. Eu disse que você não cumpriu sua palavra. E eu disse: Eu entendo que coisas podem ter acontecido, mas você poderia ter me avisado. Eu disse: Você não honra o meu tempo. Eu estava ocupado e tive que cancelar algumas coisas para conseguir comparecer a isso. E ele simplesmente não respeitou o meu tempo. E eu disse ao cara: Eu não quero que você faça uma apresentação sobre o seu sistema de alarme. E ele ficou chocado. Ele disse: Mas eu estou aqui agora, o que isso importa? Eu disse: Importa. Se é assim que você vai me tratar antes de fechar um negócio, como eu vou garantir que depois de fechar um negócio, se algo acontecer e eu ligar, você vai me honrar? Você não vai chegar aqui na hora, eu disse, você não cumpre a sua palavra. Eu não vou fazer negócio com você. E tem muita gente que pensa que isso é muito rigoroso, mas essa é uma maneira piedosa de ver. Uma pessoa piedosa jura por si próprio, mesmo que seja por prejuízo, e não muda. Uma pessoa piedosa não diz coisas e não cumpre. E se você diz algo, você fará tudo o que puder para que isso aconteça. Essa é uma maneira piedosa, então isso diz que você não só tem que falar com a montanha, mas tem que acreditar que as coisas que você disse vão acontecer. E você não pode duvidar disso em seu coração. Então, se você vive uma vida, digamos que você se atrasa, não cumpre suas promessas, você não chega sempre atrasado no trabalho, você não sai mais cedo, não está dando um salário honesto aos seus empregadores e coisas assim. Então, de repente, você tem um câncer no seu corpo e você está falando, dizendo: câncer, em nome de Jesus você está morto. Eu libero o poder de Deus, pelas pisaduras de Cristo você está curado. Você sabia que essas coisas que vocês estão dizendo são boas, mas você treinou a sua mente e o seu coração para não acreditar no que você diz. Novamente, eu sei que alguns de vocês estão pensando, cara, isso é estranho. Seu coração não é como uma pessoa, não é como ele pensa. Você está treinando o seu próprio coração para descrer, para não acreditar em palavras, para não acreditar. Você não honra a sua palavra. Então, de repente, você vai tentar fazer o que isso diz e vai falar sem duvidar em seu coração e não vai funcionar assim. Não funciona assim. Você tem que ser consistente. Consistência é uma das coisas mais importantes. Imagine Jesus se ele estivesse apenas brincando, dizendo coisas e prometendo coisas, mas não cumprisse, e de repente tentasse falar sobre essa vitória. Eu garanto que não teria funcionado. Mas porque Jesus, ele é quem criou tudo. Ele não pode mentir, ele não pode quebrar sua palavra. Jesus nunca disse nada que não cumprisse. E por isso, quando ele falou e disse: Essa figueira está morta, o seu coração sabia que isso era bom. Ele tinha fé. Não havia dúvida alguma em seu coração. Mas você não pode viver aqui 80% do seu tempo sem honrar suas palavras e de repente tentar acreditar em Deus. Eu não sei se estou sendo claro sobre isso, mas estou lhe dizendo que essa é uma das razões pelas quais não vemos o poder de Deus, porque mesmo que falemos com a montanha, e tentemos liberar o poder de Deus para obter as coisas que nos foram prometidas, treinamos nosso coração para não acreditar no poder das palavras. Isso simplesmente não significa nada. Isso é terrível. E, no entanto, há muitas pessoas que vivem assim. Conheci um cara em Chicago com quem eu costumava conversar muito sobre isso. E ele simplesmente não via a importância das palavras. Ele dizia que estaria no horário às 10 horas da manhã e chegava sempre atrasado. E eu mencionei isso a ele, ele simplesmente sabe, não é grande coisa, ele diz que é só uma aproximação, essa não é a maneira certa de ver as coisas. Você precisa chegar a um ponto em que, quando você diz algo,
é o seu compromisso. Houve um tempo em que eu costumava ser assim, que se as pessoas apertassem as mãos em algo e concordassem, cara, sua palavra é o seu compromisso. Mas hoje em dia você precisa ter contratos e mesmo que tenha um bom advogado, você pode quebrar um contrato se fizer as pessoas simplesmente criticarem, dissecarem aquela coisa, mas não deveria ser assim. Deveria ser assim quando dizemos algo simplesmente funciona. Então, cara, eu não tive tempo para entrar nisso, mas em Mateus capítulo 17 o Senhor estava falando com seus discípulos sobre o motivo deles não conseguirem expulsar um demônio por causa da incredulidade. Então, no verso 21, ele diz: esse tipo de incredulidade não se diz incredulidade na versão King James, mas se você observar o contexto, a frase no verso 20 era incredulidade. E esse tipo de incredulidade só desaparece por meio da oração e do jejum. E o que a oração e o jejum fazem é que, se você simplesmente não tem cumprido sua palavra, se não está focado em Deus, se está deixando outras coisas ocuparem um verdadeiro jejum, fará com que você se concentre em Deus. Agora, há pessoas que simplesmente ficam sem comer e chamam isso de jejum. E você pode conseguir fazer isso no reino natural. Mas um jejum espiritual, Isaías capítulo 58, diz como é um jejum piedoso. E é quando você está focado em Deus. E a razão pela qual você não está comendo não é apenas para perder peso ou algo assim. É para que você possa se concentrar tanto em Deus que nem reserve um tempo para comer. Você está completamente focado em Deus. E ao fazer isso, ao chegar a um ponto em que você simplesmente coloca a prioridade em Deus, isso traz sua carne, os seus sentidos carnais, à submissão. E é isso que temos que fazer. Temos que nos disciplinar e chegar a um ponto em que acreditamos que, quando dizemos algo, isso é vinculativo, não mentimos. Agora, a graça, se dissermos algo e for um erro, sabe? Eu passo a vida falando para viver. Cara, eu falo o tempo todo e digo algumas coisas erradas, mas é porque é um erro. Eu não pretendo dizer uma coisa errada e depois fazer outra. Então, de qualquer forma, essa é uma grande parte da sua autoridade. Você tem que chegar a um ponto em que reconhece que Deus fez a parte dele. Ele lhe deu autoridade e essa autoridade é liberada por palavras. Assim como Jesus disse, você não fala com Deus, mas fala diretamente com a montanha ou com o seu problema. Então, você não duvida em seu coração, mas crê que as coisas que você disse acontecerá. E quando você chegar onde consegue fazer isso, e suas palavras e seu coração se alinham, então você terá tudo o que disser. Isso é uma grande promessa. O que quer que você diga, palavras são poderosas. E você libera sua autoridade através das palavras.